Algo ruim está acontecendo em Moscou. À medida que a Rússia enfrenta dificuldades econômicas crescentes causadas por sua invasão desastrosa e extremamente cara à Ucrânia, seu líder, Vladimir Putin, está recorrendo às medidas mais desesperadas. Ele está eliminando generais, confiscando bens daqueles que antes chamava de conselheiros leais e amigos, e dando ordens à sua agência de inteligência, o Serviço Federal de Segurança, para canibalizar o Kremlin internamente, numa corrida frenética por poder, dinheiro e recursos. As chances disso terminar bem para Putin ou qualquer um de seus comparsas do Kremlin são inexistentes. Mas parece ser a única opção que restou para ele, o que só mostra o quão sombria a situação se tornou. As estatísticas mostram um quadro muito claro. Apesar de alguns avanços na guerra, a Rússia pagou um preço altíssimo por eles. Ela teve mais de 1 milhão de baixas, incluindo cerca de 250 mil mortos. Desde a Segunda Guerra Mundial, nem a Rússia nem a União Soviética perderam tantas vidas. Foram milhares de equipamentos militares, incluindo tanques, veículos blindados, transportes de pessoal, estações de radar, defesas aéreas, sistemas de mísseis, aeronaves e artilharia completamente destruídos. Bilhões de dólares em equipamentos, tudo perdido. Também se mostrou impotente para impedir que sua economia desmoronasse sob seus próprios pés enquanto cedia. Sob o peso das sanções internacionais, das relações comerciais rompidas com nações de todo o mundo e dos custos exorbitantes do próprio conflito. O Fundo Nacional de Riqueza hoje é apenas uma fração do que já foi, sua moeda. O rublo caiu drasticamente e até os ativos dos oligarcas foram congelados e usados contra eles. Devido à rápida aceleração das receitas do G7, programa de empréstimos era para a Ucrânia, que usa os juros dos ativos russos congelados para fornecer bilhões de dólares em apoio a Kiev e suas forças armadas. E essa é a parte que mais importa para Vladimir Putin. Ele já provou que tem pouca consideração pela vida dos soldados ou civis russos, já que os joga alegremente na linha de frente. Sem se importar, proclama com arrogância que nenhuma perda foi em vão. Apesar de evidências claras de que muitos compatriotas morreram por falta de treinamento, equipamentos antigos ou táticas inadequadas. Dinheiro, no entanto, é algo com que Putin se importa muito, porque dinheiro equivale a poder, especialmente na Rússia atual, onde a corrupção reina. Quase tudo e todos podem ser comprados ou subornados. A cada tanque destruído, ataque de drone bem-sucedido, ou refinaria, fábrica, depósito de combustível ou estação de radar bilionária atingida, as forças da Ucrânia avançam. A economia da Rússia sofre, seu orçamento fica mais apertado e aqueles no topo, com mais a perder, ficam cada vez mais desesperados. Já passou do ponto em que essa guerra pode ser considerada sustentável. A Rússia se comprometeu demais, rápido demais, e sofreu perdas em quantidades que quase ninguém poderia ter previsto quando a invasão começou, lá em fevereiro de 2022. Agora, o dinheiro está realmente acabando. Projetos de construção em todo o país estão sofrendo interrupções e atrasos. Grandes bancos russos como o VTB enfrentam dificuldades crescentes com a inadimplência de empréstimos e forte pressão financeira. Em resumo, o regime russo está ficando sem dinheiro. Isso é uma notícia extremamente ruim para Putin, não apenas para a possível continuação de sua guerra contra a Ucrânia, mas também para sua própria posição como presidente. O futuro e seu legado estão em risco, pois quanto mais ele e seus aliados perdem dinheiro, mais ele se enfraquece. E a pressão está aumentando. Governadores de toda a Rússia pedem dinheiro a Moscou para recuperar cidades e infraestrutura em colapso. Até Belarus, aliada antiga da Rússia e liderada por quem muitos consideram fantoche de Putin. O presidente Alexandre Lukashenko solicitou recentemente a Moscou ajuda financeira para cobrir o grande déficit do orçamento estatal. O Kremlin tem pouquíssimas opções restantes para pagar suas dívidas, arcar com os custos da guerra e manter o país de pé. Ele não pode fazer o que muitos outros países ao redor do mundo fariam, como pedir empréstimos ou apoio de aliados, já que praticamente não lhe restam aliados. Qualquer país que siga negociando com a Rússia pode perder mais do que ganhar, por causa de pressão internacional, sanções e tarifas. Com as opções, o tempo e os recursos se esgotando, Putin recorreu às medidas mais desesperadas e traiçoeiras.
Ele começou a usar o Serviço Federal de Segurança da Rússia, ou Serviço Federal de Segurança, o sucessor da KGB da era soviética, para roubar e confiscar bens de seus próprios generais, oficiais de alta patente, ex-ministros, parlamentares e outras pessoas que antes ocupavam cargos de autoridade e poder. Essas pessoas dedicaram suas vidas à Rússia, mas foram traídas pelo líder do país. Mais uma vez, as estatísticas ajudam a ilustrar a situação. Só em 2025, quase 100 altos funcionários russos foram acusados de corrupção. Com uma média de 40 novos casos por mês, entre janeiro e julho deste ano, esse é o maior número em uma década. Se esse ritmo continuar, o total de funcionários acusados de corrupção em 2025 vai superar muito os 122 casos registrados em 2024. Os envolvidos foram afastados de suas funções, demitidos de seus cargos sem aviso prévio e detidos. Alguns morreram, muitas vezes em circunstâncias suspeitas. O caso mais dramático e amplamente discutido desse tipo foi o do ex-ministro dos Transportes da Rússia, Roman Starovoy. Starovoy assumiu o cargo em maio de 2024, após ser governador de Kursk de 2019 a 2024. Ele também foi um apoiador de longa data do Partido Rússia Unida de Putin. Em 7 de julho pela manhã, Putin demitiu Starovoy por motivos desconhecidos. Mais tarde naquele dia, ele foi encontrado morto em um parque nos arredores de Moscou, com um ferimento de bala na cabeça. Meses antes, o sucessor de Starovoy em Kursk, Alexei Smirnov, também foi afastado e preso, acusado de desviar bilhões de rublos destinados ao fortalecimento das fortificações regionais. No verão de 2024, a Ucrânia rompeu facilmente as defesas de Kursk, capturou dezenas de assentamentos e estabeleceu uma pequena zona de proteção além da fronteira com a Rússia, antes de ser repelida. Segundo as acusações, Smirnov não usou os fundos para impedir a incursão, desviando o dinheiro para si. Apesar disso, muitos comentaristas políticos dizem que Smirnov foi apenas bode expiatório para encobrir falhas do Kremlin em proteger seu território e povo. Andrei Pertsev, jornalista russo do veículo anti-Kremlin Medusa, afirmou: tentaram transformá-lo em bode expiatório. Como a incursão aconteceu principalmente porque não havia soldados suficientes para proteger a fronteira. Mas é mais fácil colocar a culpa em um funcionário civil. Enquanto isso, a mídia russa tem promovido a narrativa de que Starovoy se matou porque poderia estar envolvido no caso Smirnov ou poderia enfrentar acusações semelhantes. Não soube lidar com a pressão nem com a ameaça de prisão. Muitos enlutados no funeral do ex-ministro dos Transportes discordam desse consenso. Alguns sugerem que Starovoy não era o tipo de homem que tiraria a própria vida e que algo mais sinistro pode ter acontecido. Ainda mais curioso e estranho é que outro funcionário do Ministério dos Transportes morreu no mesmo dia que Starovoy. Andrei Kornichuk, que atuava sob o ex-ministro, teria morrido de insuficiência cardíaca aguda, segundo autoridades, aos 42 anos. Pode ser apenas uma coincidência, mas esse tipo de coincidência parece ocorrer com uma frequência alarmante na Rússia de Putin. Nos últimos anos, muitas autoridades e legisladores morreram de forma inesperada, caindo de janelas, tirando a própria vida ou por outros meios incomuns. Apesar de Starovoy ser o caso mais recente e notório, não é o único. Em julho, Maxim Yegorov, o ex-governador da região de Tambov, no centro da Rússia, foi preso e colocado em detenção preventiva. Yegorov foi governador de Tambov de 2021 a 2024, mas acabou acusado de abuso de poder e de receber um grande suborno. Alexei Soshnikov, ex-chefe do Departamento de Construção Civil de Belgorod, foi preso em julho, acusado de desvio de grandes fundos. O mesmo ocorreu com alguns subordinados e o empresário da Novosibirsk, Sergei Petriakov. Em julho, o vice-governador de Belgorod, Rustam Zainulin, foi preso e acusado de desviar fundos destinados à construção de estruturas de proteção nas fronteiras da região. Outro caso com fortes semelhanças ao do ex-governador de Kursk, Alexei Smirnov. Stanislav Shultsev, vice-presidente de Novgorod, também foi detido em 18 de julho. Acusado de suborno em larga escala, o ministro dos Transportes da mesma região
Konstantin Kuranov, foi preso dias depois por acusações parecidas. A mesma história está acontecendo também nas Forças Armadas da Rússia. Recentemente, o Major-General Deni Putilov, ex-chefe do Serviço de Veículos Blindados do Distrito Militar Central, foi condenado por um tribunal militar russo a 8 anos e meio de prisão em colônia penal de segurança máxima por suborno em grande escala. Putilov é o mais recente de pelo menos 8 altos oficiais militares removidos na campanha anticorrupção da Rússia. O ex-vice-ministro da Defesa, Dmitry Bulgakov, também foi acusado de causar um prejuízo de mais de 13 bilhões de rublos, ou mais de 16 milhões de dólares. O ex-chefe de pessoal do Ministério da Defesa, Yuri Kuznetsov, foi acusado de aceitar um grande suborno. O major-general Valery Muminyanov, vice-comandante do Distrito Militar de Leningrado para Logística, também foi preso, assim como o tenente-general Vadim Chamarin, vice-chefe do Estado-Maior-Geral, condenado a 7 anos de prisão. O major-general Ivan Popov também foi condenado a 5 anos por supostamente roubar metal destinado a fortificações na região ocupada de Zaporizhia, na Ucrânia. O ex-vice-ministro da Defesa russo, Timur Ivanov, foi condenado a 13 anos de prisão por receber grandes subornos. E a lista continua, semana após semana, mês após mês. Parece que cada vez mais pessoas em posições de poder em toda a Rússia, mas especialmente nas regiões de fronteira próximas à Ucrânia, estão sendo afastadas de seus cargos e acusadas de corrupção. Na maioria dos casos, as acusações provavelmente são reais, ou têm algum grau de verdade. A corrupção é comum entre quem tem poder na Rússia. Muitos funcionários não têm escrúpulos para enriquecer e melhorar de vida por qualquer meio disponível. Por muito tempo, esse tipo de corrupção foi permitido sem punição. Na alta sociedade russa, havia uma regra não escrita que permitia a funcionários aceitarem subornos e desviar fundos ocasionalmente. Um benefício informal de ser autoridade, mas isso está mudando agora. Como Pertsev coloca, costumava haver regras em que as pessoas sabiam que, uma vez que você subisse alto o suficiente, ninguém mexeria com você. Você tinha garantias, e todos entendiam as regras, mas elas não funcionam mais. A analista política Tatiana Stanovaya, da Carnegie, concorda. Algo no sistema passou a funcionar de modo totalmente diferente. Ações ou omissões que, segundo as autoridades, aumentem a vulnerabilidade do Estado. Ações hostis do inimigo devem ser punidas de forma implacável e sem concessões. Stanovaya acrescentou que agora há um sentimento crescente de desesperança entre os funcionários russos. E, daqui para frente, o sistema estará pronto para sacrificar figuras cada vez mais proeminentes. Embora o Kremlin nunca vá admitir, não há dúvida, isso é uma purga. Especialistas como a cientista política Ekaterina Shulman concordam, disse Shulman ao Novaya Gazeta. Uma autocracia sobrevive ao instaurar medo, mas sem provocar terror em larga escala. Agora, cada nova prisão não é divulgada como parte de uma campanha ou expurgo mais amplo. Pelo contrário, o sistema evita esse tipo de linguagem. O aumento dos riscos para funcionários, a redistribuição de ativos e a dificuldade de sair do país são fatores desestabilizadores na Rússia atualmente. Nina Khrushcheva, professora de Relações Internacionais da New School em Nova York e tataraneta de Nikita Khrushchev, ex-líder soviético, concorda. Clima atual no Kremlin comparado ao período de Joseph Stalin. Isso é algo que realmente não víamos desde 1953. A liderança da Rússia sempre foi capaz desse tipo de ação, graças ao imenso poder do seu Serviço Federal de Segurança e, anteriormente, da KGB. Por um tempo, Putin aparentemente evitou expurgos em grande escala. Ele ainda prendia alguns funcionários, mas não tanto quanto agora. Então, por que isso mudou? Porque Putin decidiu que agora é o momento certo para começar a virar as costas para aqueles em cargos mais altos. Aqueles que, apesar de algumas controvérsias e corrupção, em grande parte demonstraram lealdade ao Kremlin e à sua causa. A resposta é simples: dinheiro e poder. Putin usa o Serviço Federal de Segurança para eliminar alvos ricos e roubar seus bens, fortalecendo seu controle sobre o país. E as evidências disso são claras, para aqueles que sabem onde procurar. Por exemplo, não muito tempo depois que o ex-ministro dos Transportes, Roman Starovoy, se suicidou,
o Serviço Federal de Segurança assumiu efetivamente o controle de todos os portos da Rússia. No final de julho, Putin assinou um novo decreto, afirmando que todas as embarcações estrangeiras que desejarem acessar um porto russo precisarão primeiro obter aprovação do Serviço Federal de Segurança. Isso dá ao Serviço Federal de Segurança um poder inédito para controlar tudo o que entra e sai da Rússia no futuro previsível. Situações parecidas ocorrem em outros locais, com governadores de fronteira sendo presos aleatoriamente. Putin dá mais poder ao Serviço Federal de Segurança nessas regiões e troca antigos líderes por fantoches leais para cumprir suas ordens. No Daguestão, autoridades são detidas pelo Serviço Federal de Segurança e o Estado assume o controle de terminais de petróleo lucrativos. O Serviço Federal de Segurança também controla e influencia de forma preocupante a indústria de combustíveis. O petróleo é essencial para o esforço de guerra russo e para sua economia instável. Por isso, a Ucrânia costuma atacar estruturas de energia como tanques de combustível, depósitos, refinarias e oleodutos. Por isso, chefes do setor petrolífero e oficiais costumam cair de janelas ou desaparecer aleatoriamente. Porque o Serviço Federal de Segurança quer silenciá-los, tomar o que eles têm, ou ambos. E à medida que o tempo passa, é provável que ainda mais dessas prisões, acusações de corrupção, e talvez até suicídios e mortes suspeitas aconteçam. Oligarcas, generais, líderes energéticos e ministros. Quase ninguém na Rússia está seguro de uma purga como essa, que só parece estar aumentando em intensidade. A mensagem é clara. O Kremlin precisa de dinheiro e não tem escrúpulos em tirar esse dinheiro de pessoas que, em grande parte, foram servos leais no passado. O Serviço Federal de Segurança foca altos funcionários de construção, transporte, recursos naturais e forças armadas. Nada disso é feito por razões ideológicas. Benefícios de segurança nacional ou, como afirma o Kremlin, para acabar com a corrupção. É só transferir o máximo de riqueza e controle para quem está no comando. Mas, ao investigar um pouco mais a fundo, há também outro motivo por trás da purga de generais, legisladores e outros oficiais feita por Putin. Medo. Como discutimos em um dos nossos vídeos recentes, rumores estão se espalhando por Moscou, e além sobre um possível golpe ou rebelião entre os militares russos contra o Kremlin. Com a percepção crescente da futilidade da guerra e do desprezo de Putin e do governo por suas vidas, muitos soldados russos se sentem cada vez mais frustrados e ressentidos. Mesmo nos altos escalões, oficiais, generais, majores e outros estão vendo seus colegas de alta patente serem destituídos de seus títulos de forma aleatória e inesperada. Acusados de corrupção e presos. Abandonados com a reputação destruída, mesmo após dedicarem a vida à defesa da pátria. Vários desses oficiais temem ser os próximos, ou quando serão escolhidos como novo bode expiatório de Putin. Para evitar esse destino sombrio, alguns podem até decidir se rebelar, se manifestar e reunir as tropas contra a própria Moscou. Como Yevgeny Prigozhin, líder do grupo Wagner, fez em 2023, antes de morrer em circunstâncias suspeitas em um acidente de avião. Meses após sua breve rebelião, Putin sabe que o risco de outra revolta cresce e sua posição está mais ameaçada. É por isso que ele está fazendo tudo o que pode para fortalecer sua posição e proporcionar poder e riqueza àqueles em quem mais confia dentro do Serviço Federal de Segurança. Não importa o custo ou a perda, ele fará o necessário para manter seu poder. A questão é, tudo isso será suficiente enquanto as forças armadas da Rússia seguem sofrendo grandes perdas? Sua economia está em uma situação pior do que esteve em anos, e seu povo está lutando até mesmo para se alimentar. Por quanto tempo Putin ainda pode resistir? Saiba mais sobre as chances de um possível golpe contra o Kremlin em nossa análise recente e aprofundada sobre a situação em Moscou. Ou confira como a Ucrânia recentemente atingiu em cheio a infraestrutura energética da Rússia, causando um grande prejuízo e deixando Putin com mais um problema caro para resolver. E por fim, não deixe de se inscrever também em nosso canal de confiança. Assim você pode se manter informado e atualizado sobre tudo o que está acontecendo na Ucrânia, na Rússia e além.